Estamos vivendo uma crise humanitária sem precedentes em Rondônia, e crise essa que foi exportada para o resto do país. Os cientistas já não preferem falar em mudanças climáticas, mas em crise climática. Estamos no início de um novo padrão climático no planeta, em que os eventos extremos, secas, chuvas extremas, vão ser mais intensos e mais frequentes. Nesse mesmo contexto, temos notado uma omissão escandalosa das autoridades públicas, estaduais e municipais especialmente, bem como do próprio governo federal. Em meados de agosto, expedimos uma recomendação ao governo federal para que liberasse verba destinada à contratação de mais 450 brigadistas para reforçar as ações de combate às queimadas em Rondônia pelo IBAMA. Nesse mesmo momento, o problema das queimadas começou a acontecer em São Paulo também. Em menos de uma semana, os governos locais e federal em São Paulo apagaram as chamas e rapidamente resolveram o problema. Enquanto isso, naquele momento, Porto Velho sufocava pela fumaça há um mês. A União não respondeu à nossa recomendação, que tem caráter persuasivo, e decidimos então, diante do silêncio do governo federal, ajuizar uma ação civil pública perante o Judiciário Federal em Rondônia para que obrigasse o governo federal a mandar esse reforço para as ações do IBAMA em Rondônia. Pois bem, recentemente, a Justiça Federal deferiu o nosso pedido liminar e determinou que a União mandasse mais brigadistas, a aeronave e também o reforço de militares para fazer o patrulhamento das áreas de combate às queimadas e a escolta dos brigadistas. Essas ações não têm um prazo delimitado para acontecer. Houve uma omissão na decisão. Então, o Ministério Público Federal opôs um recurso de embargos de declaração para que o juiz pudesse estipular um prazo ao cumprimento das medidas, bem como estipulasse uma multa em caso de não cumprimento. A região que esses brigadistas vão atuar é em toda a região que atua a Superintendência do IBAMA em Rondônia, que também abrange o sul do Amazonas. O Ministério Público Federal também irá fiscalizar essa atuação das brigadas assim que elas forem enviadas para Rondônia, mediante diligências em loco. Vamos até os locais das brigadas, acompanhar as brigadas e estaremos também em contato com o IBAMA aqui em Rondônia. Além do pedido de envio de mais brigadas para Rondônia, o Ministério Público Federal, em âmbito nacional, tem se articulado para cobrar das autoridades públicas federais, estaduais e municipais medidas de combate em toda a região norte, inclusive em países estrangeiros. Recentemente fizemos uma reunião com o Ministério Público da Bolívia para entender o contexto das queimadas naquele país. Logo depois da reunião do MPF, o governo federal enviou mais reforços para combater as chamas na Bolívia também. O Ministério Público Federal entende que nesse momento de urgência, todos os esforços precisam ser para o combate às chamas e apagar o fogo, para que a fumaça possa ir embora de Rondônia e do resto do país. Depois que a crise passar, iremos aprofundar as ações de investigação criminal e de responsabilização também civil, para prender as pessoas que cometeram esses crimes e também para estudar medidas de confisco de terras amparadas na legislação federal. Também iremos convocar audiências públicas para promover o debate com a população e exigir medidas de prevenção para que ano que vem esse problema não se repita em Rondônia e nem no resto do país. Não podemos mais esperar chegar em momentos de urgência para cobrar medidas eficientes. As contratações de brigadas precisam ocorrer em número suficiente e meses antes da seca histórica. Tem-se apurado que as queimadas em Rondônia, na região norte, são praticadas para suprimir área de floresta e dar lugar a novas áreas de pastagem, fazendo assim avançar a fronteira do agronegócio, mediante ações criminosas de grilagem. Nesse mesmo contexto, notamos uma omissão e um silêncio vergonhoso das autoridades locais, aquelas que estão mais próximas do evento. Tanto as autoridades municipais quanto as autoridades estaduais estão silentes sobre o ocorrido, com raras exceções. Ressaltamos que, nesse momento em que a democracia está em plena operação, com o processo eleitoral acontecendo, é o momento do povo de Rondônia tomar para si as rédeas da situação e resolver o problema, escolhendo as suas autoridades públicas.
Então, cabe ao povo resolver esse problema que, pela análise da ciência, vai se tornar mais intenso e mais frequente. Se nós não mudarmos o nosso jeito de tratar o planeta e a natureza, Rondônia e a região norte, principalmente, vão perder condições de habitabilidade. A vida humana vai ficar cada vez mais difícil aqui. E quero ressaltar que, muito embora estejamos vivendo o problema da fumaça, existe outro problema muito grave que está sendo ofuscado nesse momento, que é a seca do Rio Madeira. As comunidades ribeirinhas, que já são invisibilizadas, estão sem voz. E medidas de entrega de água potável, entrega de alimentos, não estão sendo suficientes por parte das autoridades locais. O Ministério Público Federal chama atenção para essas populações que são historicamente invisibilizadas e que precisam desse apoio nesse momento. Quero ressaltar também que o Ministério Público Federal, e acredito também que o Ministério Público do Estado, após essa crise, irão investigar a omissão, que parece ser criminosa, das autoridades públicas, municipais, estaduais e também federais. Vamos investigar e apurar quem tinha que agir e não agiu, ou quem tinha que agir prontamente e não agiu prontamente, quem tinha que se pronunciar e combater e não o fez em tempo hábil. Vamos investigar se essas omissões configuram crime, se as verbas federais destinadas a combate aos eventos climáticos foram usadas e onde foram usadas essas verbas federais. O Ministério Público Federal não deixará esse evento catastrófico passar em branco sem apuração de responsabilidades no campo civil e criminal.